Olá, irmãos, que a graça, o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma das parábolas que Jesus contou, que é a parábola dos talentos, que está escrito lá em Mateus 25, do versículo 14 ao 30. Mas antes eu gostaria de estar fazendo uma oração. Deus eterno, soberano, amado, glorioso, justo e fiel, muito obrigado, Senhor, por teu amor, por tua graça, por teu favor sobre as nossas vidas, Pai. Abençoa essa pregação, Pai, que o Senhor venha falar conosco por meio da tua palavra, que venha ser tudo para a honra e para a glória do Senhor. Eu oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E o tema dessa pregação é: onde está o seu talento? Esse é o tema. Onde está o seu talento? E para a gente entender o início dessa pregação, dessa parábola, nós precisamos voltar no início do capítulo 25, onde Jesus fala da parábola das 10 virgens. E essas parábolas fazem parte do sermão escatológico que Jesus contou, falando acerca do fim dos tempos. No capítulo 24, Jesus está falando dos sinais dos fins dos tempos. E ele também fala nesse capítulo que o dia e a hora são desconhecidos. E aí Jesus ele começa a contar a parábola das 10 virgens. E aí ele faz a semelhança da parábola das 10 virgens com o reino dos céus. E ele fala que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegam as suas candeias e saem para se encontrar com o noivo. E ele fala que 5 estavam preparadas e 5 não estavam. As que estavam preparadas entraram para o banquete nupcial com o noivo e as outras não entraram. E ele conta essas parábolas para nos alertar que nós devemos estar preparados, porque a volta dele está próxima. E ele fala no final da parábola das 10 virgens, e portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E aí ele começa a contar a parábola dos talentos, e ele começa fazendo também essa semelhança com o reino dos céus. E ele fala assim, a partir do versículo 14: e também será como o homem. Aqui o reino dos céus, ele está fazendo essa semelhança, que o reino dos céus também será como o homem, que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu, imediatamente aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei?
Então você deveria confiar o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus, quando ele veio aqui na terra trazer salvação a todos nós, uma das primeiras coisas que ele fala quando ele começa o seu ministério com 30 anos de idade foi: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Isso está escrito em Mateus 4,17. E daí em diante, Jesus ele começa a chamar seus discípulos. Ele vê Pedro e André no barco pescando e ele fala para eles: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E eles largaram a rede e imediatamente começaram a seguir Jesus. Dali em diante, Jesus chama outros discípulos e começa a ensinar seus discípulos que ele era o Cristo que havia de vir, que ele ia sofrer, ia ser preso, que ia ser crucificado, que ia ser morto, mas que iria ressuscitar no terceiro dia e que depois ele iria para o céu, para a destra de Deus, mas que um dia ele iria voltar. E esse homem da parábola, ele chama os seus servos e confia-lhes os seus bens. E a um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos, e a outro ele dá 1 talento, cada um conforme a sua capacidade. E o talento, na época de Jesus, significava uma medida de peso. Um talento era equivalente a 35 quilos. Um talento também era equivalente a 15 anos de salário de um trabalhador comum na época. Imagine você, 15 anos de salário é muito dinheiro. Imagine você hoje, nos dias de hoje, você trabalhando numa empresa, uma empresa muito grande. E o dono dessa empresa chama você e chama mais 2 funcionários dessa empresa. E ele fala para vocês que ele precisa fazer uma viagem para outro país, um país distante. E ele fala para vocês que ele precisa ir lá, que ele tem feito alguns negócios e que ele precisa assinar alguns contratos que ele fez de alguns negócios que ele tem feito. E ele fala para vocês que ele vai estar confiando a vocês um dinheiro para que vocês administrem esse dinheiro, para que quando ele voltar, ele obtivesse algum lucro com vocês. E ele fala para vocês, ele chama um de vocês e fala para vocês, um de vocês, ele fala assim: vou estar confiando a você um valor equivalente a 75 anos do seu salário. E aí ele chama o outro de vocês e fala: eu vou estar confiando a você um valor equivalente a 30 anos do seu salário. E aí ele chama outro de vocês e ele fala: vou estar confiando a você um valor equivalente a 15 anos de salário. Imagine você com 15 anos de salário nas suas mãos. O que você faria com esse dinheiro? Com 30 anos de salário nas suas mãos. O que você faria com valor equivalente a 75 anos de salário nas suas mãos? A parábola fala que cada um recebeu conforme a sua capacidade. Ele não deu talentos além da capacidade de cada um daquele servo tinha. E esse dono dessa empresa também, ele faz isso. Ele deu o valor diferente para vocês, conforme ele enviou em vocês a capacidade que cada um de vocês tinha para administrar esse dinheiro. E aí ele fala que vai fazer essa viagem, mas quando ele voltar, ele quer acertar contas com vocês. E ele quer que vocês multipliquem esse dinheiro, quer que vocês apliquem esse dinheiro.
E aí ele vai viajar. E eu pergunto, o que você faria com esse dinheiro? O que você faria com 15 anos de salário? O que você faria com 30 anos de salário? O que você faria com 75 anos de salário? Na parábola, o que havia recebido 5 talentos, ele saiu e aplicou esse dinheiro e ganhou mais 5. O que tinha recebido 2 talentos saiu e também ganhou mais 2. E o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco e enterrou o dinheiro do seu senhor. E o que seria esse talento nos dias de hoje? O que seria para nós hoje esse talento? Ao meu ver, os talentos no dia de hoje significa os dons que Deus nos deu. Significa as habilidades que Deus tem nos dado. Significa também os recursos materiais que Deus tem nos dado. Significa também a nossa saúde, como a nossa educação, nosso conhecimento. Ou seja, tudo que Deus tem nos dado. E Deus nos deu para que nós servimos os outros e para que a gente também servisse a Deus. Gostaria de ler com vocês uma escritura que está lá em 1 Pedro 4, do 10 ao 11, que fala assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Como fala aqui, cada um exerça o dom que recebeu. Todos recebemos dons. E esses dons foi nos dado para servirmos os outros e para administrarmos fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E aqui também fala, nessa escritura, que quem fala, fala como quem transmite a palavra de Deus. Ou seja, os dons foi nos dado para a gente servir os outros e para transmitirmos a palavra de Deus, para que mais pessoas alcancem a salvação e que Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Eu, irmãos, para a graça de Deus, algum tempo atrás eu não estava evangelizando, com efetividade. Eu não estava fazendo um evangelismo efetivo. Eu até estava e ainda estou compartilhando a palavra de Deus por meio do WhatsApp, mas não estava sendo muito efetivo no meu evangelismo. Depois que eu comecei a fazer discipulado e a participar de alguns estudos com irmãos que têm estudado a Bíblia com as pessoas, eu tenho me despertado para transmitir a palavra de Deus. Lá no meu trabalho, para a graça de Deus, eu tenho compartilhado a palavra com uma colega lá. Nós temos lido a Bíblia junto. Eu também tenho lido a Bíblia com uma prima minha. A gente tem lido a Bíblia junto, eu tenho estudado a Bíblia junto com ela. E tem sido muito especial, tem sido muito, muito bom estudar a Bíblia com as pessoas. E todos nós recebemos talentos. Ninguém vai poder falar para Deus: mas Senhor, eu não sei falar bem, eu tenho dificuldade de falar. Ninguém vai poder falar isso para Deus, porque todos nós recebemos, conforme a nossa capacidade. Moisés, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito, Moisés falou para Deus: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Ele fala: não consigo falar bem. E Deus fala para Moisés: quem deu a boca ao homem? Deus fala isso: quem deu a boca ao homem? E Deus encoraja ele e fala para ele: agora vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Deus, ele só nos dá uma missão a qual ele nos capacita a realizar. Deus, ele só nos dá talentos conforme a nossa capacidade. E você?
Você já se perguntou quais são os seus talentos? Você já descobriu quais são os seus talentos? É importante a gente saber quais são os nossos talentos, para que a gente invista, né, conhecimento em torno deles, para que eles venham se multiplicar. E para isso a gente precisa investir, precisa aplicar em cima dos nossos talentos para que eles multipliquem. Na parábola, o que tinha recebido 5 talentos saiu e imediatamente aplicou e ganhou mais 5. E aplicar significa trabalhar. Aplicar significa esforço. Porque o talento eles não multiplica sozinho. Há necessidade de aplicar, de trabalhar, de se esforçar. Tem uma escritura que está em 1 João, em João 5,15, uma escritura que Jesus ele fala assim: disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Eu gosto muito dessa escritura, ela me encoraja, porque se Deus e Jesus estão trabalhando até hoje, eles esperam que nós também estejamos trabalhando, que nós também estejamos ocupados no trabalho do Senhor. E na parábola, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles, como fala aqui no versículo 19. Fala assim: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o que o Senhor falou para ele? Aqui no versículo 22 não. Aqui no versículo 23, o Senhor dele fala assim: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Aqui é o versículo 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ou seja, o Senhor dele elogiou ele, servo bom e fiel. O Senhor dele recompensou ele, falando que ele iria colocar ele sobre o muito, porque ele tinha sido fiel no pouco. E o Senhor dele chama ele para participar da alegria do seu Senhor. E aí veio o que tinha recebido 2 talentos, e ele também trouxe outros 2. E ele também foi elogiado pelo seu Senhor, servo bom e fiel. E ele também foi recompensado pelo seu Senhor. Vem, e eu vou te colocar sobre o muito. Você foi fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. E ele também é convidado a participar da alegria do seu Senhor. E por último, veio o que havia recebido 1 talento. Isso está aqui no versículo 24. Fala assim: por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, esse servo que tinha recebido 1 talento, ele chegou para o senhor dele e falou: eu cavei e escondi o seu talento, e aqui está o que lhe pertence. E o senhor dele falou para ele: servo mau e negligente. Chama ele de servo mau e negligente. Tira o talento que não pertencia a ele e dá porque tinha 10. E fala para jogar ele, chama ele de servo inútil e fala para jogar ele lá fora, onde que haverá
nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E eu pergunto, por que esse servo que tinha recebido um talento, ele cavou um buraco e enterrou o talento? Por que ele não multiplicou? E aqui fala que ele teve medo. E por que ele teve medo? Porque ele não conhecia muito bem o Senhor dele. Porque ele chama o Senhor dele de severo. Eu sabia que o Senhor é severo. Ele chama o Senhor dele de severo. E o Senhor dele não era severo. O Senhor dele era justo. Porque ele deu o talento conforme a capacidade que cada um tinha para administrar o talento. E Deus também é justo. Deus ele tem nos dado o talento conforme a nossa capacidade. E a gente precisa conhecer mais a Deus, porque esse servo teve essa atitude por não conhecer muito bem o Senhor dele. Por isso que ele teve essa atitude. E a palavra fala em Oséias, a Bíblia fala em Oséias 6:3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Olha como é importante nós conhecermos o nosso Senhor. E a Bíblia nos chama a fazer isso, a conhecê-lo e a esforçarmos a conhecer o nosso Senhor. Porque tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. E assim também vai ser no reino dos céus. O Senhor Jesus, ele vai voltar e vai acertar contas com seus servos, a qual ele confiou os seus bens, a qual ele deu os seus talentos para que os seus servos aplicassem e multiplicassem os seus talentos. E o que você tem feito com os talentos que Deus tem confiado a você? O que você tem feito com os dons que Deus tem dado para você? O que você tem feito com as habilidades que Deus te deu? O que você tem feito com os recursos materiais que Deus tem colocado nas suas mãos? O que você tem feito com as oportunidades que Deus tem colocado diante de você? O que você tem feito? Você tem aplicado e multiplicado? Ou você tem cavado um buraco ou você tem guardado, né, os talentos e os dons que Deus te deu? Você tem tido uma atitude do servo mau e negligente e tem cavado? Você tem sido um servo mau e negligente? Ou você tem sido um servo bom e fiel e tem aplicado os talentos que o Senhor tem te dado? Jesus, ele falou no final da parábola das 10 virgens para a gente estarmos alerta e vigiar, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. E a volta de Jesus está próxima. Que possamos fazer como Jesus falou, estarmos alertas e vigilantes, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Amém? Então, irmãos, essa foi a pregação de hoje. Que Deus abençoe a semana de vocês, que vocês possam ter uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.